Olá, eu, a Cíntia, a Patrícia e a Sandra falaremos sobre motores moleculares. O nosso trabalho explicará o que são motores moleculares e suas funções. Os motores mais comuns são a cinesina, a miosina e a dineína. Essas proteínas motoras são muito importantes para a organização da nossa vida. Para compreender melhor sobre, vamos falar sobre citoesqueleto, filamentos de actina e microtúbulos. E mostraremos o processo químico de conversão de energia para que essas proteínas possam funcionar. E esses motores não estão presentes apenas em nós, seres humanos. Em animais como abelhas e em plantas como a passiflora também estão. Todos os seres vivos são organizados a nível celular. As células realizam funções vitais como respiração, nutrição, hidratação e reprodução. Além disso, dependendo do tipo de célula, ela pode ter a presença de muitas organelas e citoesqueleto, como as células eucariontes, ou as organelas, como as procariontes. A organização adequada de organelas, proteínas e outras moléculas em cada região da célula permite que os componentes individuais funcionem de forma harmônica, gerando processos efetivos, subcelulares individuais que culminam em uma função celular global. A organização adequada que proporciona a correta função celular depende do transporte de entidades, sendo elas moléculas, íons, organelas, intracelular e ou intercelular. Os transportes de moléculas e organelas que ocorrem dentro da célula intracelular dependem dos chamados motores moleculares, que são indispensáveis à vida. Mas e o que são motores moleculares? Motores moleculares são proteínas que se encontram dentro das células. Essas proteínas desempenham inúmeras funções que estão intimamente ligadas com a manutenção da vida. Elas podem ser formadas por uma única macromolécula ou por um complexo de macromoléculas. E esses motores têm a capacidade de transformar energia química em trabalho mecânico. Assim, é possível definir que os motores moleculares são proteínas que se ligam aos microtúbulos e com a energia derivada da hidrólise do ATP, que deslocam-se ao longo dos filamentos, transportando organelas e ou vesículas intracelulares, sendo, portanto, essas proteínas responsáveis pelo transporte intracelular e pela motilidade do sistema contrátil muscular de maneira geral. Aqui estão imagens das proteínas motoras caminhando tranquilamente em microtúbulos. Para entendermos melhor a ocorrência dos motores moleculares em uma célula, devemos compreender a funcionalidade de algumas estruturas básicas, sendo elas o citoesqueleto, os microtúbulos e os filamentos de actina. Citoesqueleto é uma estrutura celular que mantém a forma da célula e segura as organelas em suas posições, e é estruturada por uma rede de microtúbulos, filamentos de actina, microfilamentos e filamentos intermediários. Esse conjunto de proteínas age diretamente na forma celular e, em conjunto com proteínas motoras, regula o movimento de organelas e vesículas dentro da célula. Também são responsáveis pela movimentação da célula inteira, como no movimento ameboide e no deslocamento por meio de cílios e flagelos. Os microtúbulos são estruturas proteicas que fazem parte do citoesqueleto nas células eucarióticas e possuem papel importante na organização celular. São constituídos por tubos proteicos longos e ocos e relativamente rígidos que podem sofrer rápida associação e dissociação. Esses filamentos possuem diâmetro de aproximadamente 24 nanômetros e comprimentos que variam de micrômetros até alguns milímetros, como é o caso dos axônios gigantes de células nervosas de algumas espécies. Em células animais típicas, os microtúbulos se formam a partir dos centrosomos e se estendem rumo à periferia celular. São responsáveis pelo transporte intracelular e o ancoramento de vesículas e organelas,
além de serem constituintes de cílios e flagelos. Durante a divisão celular, os microtúbulos são responsáveis pela organização do fuso mitótico. A actina faz parte da família das proteínas globulares que formam microfilamentos. É um dos 3 elementos fundamentais do citoesqueleto dos organismos eucariontes. Em conjunto com a miosina e as moléculas de ATP, gera movimentos celulares e musculares. Os filamentos de actina podem se organizar de diferentes formas. Nos músculos esqueléticos, por exemplo, se associam a filamentos de miosina e são responsáveis pela contração celular. Nos demais tipos celulares, a actina se organiza como uma rede próxima à membrana celular denominada córtex. E nessa região, ela é responsável pelas atividades de endocitose e exocitose, além da migração celular. A actina também é encontrada em organelas, produzindo correntes citoplasmáticas que transportam moléculas e estruturas. As proteínas motoras se ligam a um filamento polarizado do citoesqueleto e utilizam a energia derivada de ciclos repetidos de hidrólise de ATP para se deslocarem uniformemente ao longo do filamento. Elas transportam organelas delimitadas por membranas como mitocôndrias, Golgi, vesículas secretoras, rumo então à sua posição adequada dentro da célula. Elas fazem também com que os filamentos do citoesqueleto exerçam tensão ou deslizem uns sobre os outros, gerando a força necessária para fenômenos como a contração muscular, o batimento de cílios e a divisão celular. Geram também movimento pelo acoplamento da hidrólise de trifosfatos de nucleosídeo, a mudanças conformacionais em larga escala. Como dito anteriormente, como proteínas motoras, há a cinesina, a miosina e a dineína. Essas proteínas vivem dentro da célula nervosa, utilizando o citoesqueleto para o transporte. Comparando isso com uma cidade, o citoesqueleto seria a estrada e as proteínas que viajam fariam parte do tráfego. Existem diversos tipos de estradas e proteínas. Para entregar sua carga, há apenas um caminho, o horizonte. A cinesina não viaja sozinha, sempre tem seus amigos, mas esses amigos estão dormindo no momento. Essa proteína sai da zona do axônio e todas essas estradas têm outras ruas para entrar. Mas a estrada principal é o microtúbulo. O amigo, a dineína, acorda e ele quer ir ao lado oposto da cinesina. Esse vídeo explica essa analogia, que é muito divertida. Assistam se tiverem 5 minutinhos livres, vale muito a pena. As cinesinas se movimentam e se ligam a microtúbulos na presença de ATP. Elas têm como função o transporte de vesículas. Elas também participam do transporte anterógrado em neurônios, que é do corpo celular para o axônio. O axônio é uma parte do neurônio responsável pela condução de impulsos elétricos que saem do corpo celular para o músculo ou outro neurônio. As cinesinas são abundantes em todos os tipos celulares. A maioria delas aparecem livres no citoplasma e algumas estão associadas a organelas, incluindo pequenas vesículas e o retículo endoplasmático. Algumas análises mostram mutações letais recessivas no gene da cadeia pesada de cinesina. Essas análises indicam que as cinesinas são necessárias para o transporte axonal rápido. Antes de morrerem, os mutantes sofrem de uma paralisia distal progressiva. Esse fenótipo é a manifestação de uma série de defeitos neurais que se iniciam com uma interrupção no transporte axonal rápido. Dineínas são motores moleculares complexos que se deslocam ao longo de microtúbulos, sendo responsáveis pelo movimento de lisossomos e endossomos, organização celular do complexo de Golgi, migração do núcleo e o posicionamento do fuso mitótico. Outras funções das dineínas incluem o transporte retrógrado, que é da extremidade do axônio para o corpo da célula, de vesículas ao longo do axônio e células neurais.
Nos cílios e flagelos, a adineína promove o deslize dos microtúbulos, que formam a base para o batimento ciliar e flagelar. O segmento carboxiterminal da molécula forma um domínio globular que interage com os microtúbulos e que tem atividade motora, enquanto o segmento aminoterminal é conhecido por ser o sítio ligante de cargas. A adineína citoplasmática é composta de 2 ou mais cadeias pesadas, 3 cadeias intermediárias, 4 cadeias intermediárias e várias cadeias leves. Cada cadeia pesada é formada por um domínio de aminoterminal, que é a cabeça, e um domínio carboxiterminal, a cauda, que forma a estrutura de alfa-hélice. As miosinas são proteínas motoras que se deslocam ao longo dos filamentos de actina de uma maneira muito dependente de ATP. Essas miosinas são constituídas de 3 subdomínios funcionais: o domínio motor, ou aminoterminal, que ele interage com a actina e faz a hidrólise de ATP, o pescoço, que se liga a cadeias leves, e o domínio da cauda, ou o carboxiterminal, que responde por diferentes funções de miosinas e a região responsável pela interação com cargas. Muitas classes de miosinas não muito convencionais são descobertas, suas funções na célula ainda são bastante desconhecidas. Vários trabalhos tentam determinar essas possíveis funções dessas proteínas. Estudos revelam que a participação da miosina no transporte de organelas e partículas de mRNA, que faz a manutenção da arquitetura celular e no controle das extensões da célula, que são ricas em actina. As miosinas elas estão envolvidas na cooperação com proteínas que caminham nos microtúbulos. E elas determinam o tráfego e a distribuição de organelas. Em humanos, foram encontrados 40 genes para miosinas, incluindo 2 miosinas da classe 1. Essas classes são divididas de acordo de onde a miosina irá se ligar e qual é a sua função. Nessa imagem está resumidas as informações que vimos até então. Podemos ver na legenda como cada proteína ou organela estão representadas. Esse primeiro bichinho, com formato estranho, podemos ver na imagem, está indo para o lado contrário da adineína, pois as duas têm funções diferentes, um verdadeiro cabo de guerra. Esses vírions são pedaços de vírus. Tendo como exemplo o movimento da cinesina ao longo de um microtúbulo, podemos ver na imagem que, na seta 1, uma molécula de cinesina com 2 cabeças, inicialmente com ambas na forma de ADP, liga-se a um microtúbulo. Na seta 2, a liberação de ADP e a ligação de ATP resulta em uma mudança conformacional que prende a cabeça ao microtúbulo e traciona o pescoço conector para o domínio da cabeça, fazendo com que o segundo domínio seja arremessado para a extremidade positiva do microtúbulo. Na seta 3, é possível ver que o ATP sofre hidrólise, enquanto a segunda cabeça interage com o microtúbulo. Na seta 4, a troca de ADP por ADP na segunda cabeça traciona a primeira cabeça para fora do microtúbulo, liberando então o fosfato inorgânico e movendo o primeiro domínio ao longo do microtúbulo. E por fim, na seta 5, o ciclo se repete, movendo o dímero da cinesina mais além no microtúbulo. Processo químico por trás da conversão de energia química em mecânica. O motor molecular é um dispositivo que combina os efeitos do ruído térmico, as simetrias espaciais do potencial que governa seu sistema e uma taxa de fornecimento de energia a esse sistema, o que resulta em um movimento direcionado da macromolécula. E um processo químico por trás da conversão de energia química em mecânica é a hidrólise de uma molécula de ATP, trifosfato de adenosina,
tendo como produto uma molécula de ADP, de fosfato de adenosina, uma molécula de fosfato inorgânico e mais um próton, como é mostrado na equação presente no slide. O que é necessário para o funcionamento das proteínas motoras? Para o funcionamento dessas proteínas motoras transportadoras, é necessário um trilho molecular específico, como os filamentos de microtúbulos e a actina, ou em outros casos, o DNA e RNA. No GIF ao lado, é possível ver a cinesina que caminha sobre os trilhos de microtúbulos. Pesquisas revelam que os microtúbulos funcionam como uma espécie de ferrovia inteligente. Quando eles entram em contato com a cinesina, os microtúbulos sofrem uma atração minúscula que os estica. A variação de comprimento observada pode ser pequena, 1,6% de alguns nanômetros, mas parece ser cumulativa. Assim, quanto mais cinesinas passam, mais longos e mais estáveis vão ficando os trilhos de microtúbulos. Quando poucas ou nenhuma cinesinas aparecem, os microtúbulos começam a se desmontar e suas peças moleculares ficam livres para ser reutilizadas na construção de microferrovias onde houver maior demanda. Como é o movimento no interior das células? Conforme é apresentado na imagem, a micrografia eletrônica de alta voltagem mostra o aparelho mitódico em uma célula de mamífero em metáfase. Os grandes objetos cilíndricos são os cromossomos, enquanto as estruturas filiformes que se estendem através do centro são os microtúbulos, que são os componentes essenciais do esqueleto. Os microtúbulos servem como trilhos para os motores moleculares, como já foi citado anteriormente. Eles são responsáveis por movimentar os cromossomos. Muitos processos, incluindo a segregação dos cromossomos na mitose, dependem da ação das proteínas motoras moleculares. Motores moleculares também são responsáveis pelos movimentos musculares. O músculo é um complexo de miosina e actina, e a unidade funcional é chamada de sarcômero. O mecanismo de movimento de uma única molécula de miosina em relação ao filamento de actina explica como os músculos se contraem. O plano molecular subjacente de um sarcômero é revelado por cortes transversais de uma miofibrila. Esses cortes transversais mostram a presença de dois tipos de filamentos proteicos que interagem entre si. Os filamentos espessos apresentam diâmetros de cerca de 15 nanômetros e são constituídos principalmente de miosina. Os filamentos finos têm diâmetros de aproximadamente 8 nanômetros e consistem em actina, bem como em tropomiosina e complexos de troponina. A contração muscular ocorre pelo deslizamento dos filamentos finos ao longo do comprimento dos filamentos espessos, um processo acionado pela hidrólise do ATP. Motores moleculares também são responsáveis pelos movimentos musculares. O músculo é um complexo de miosina e actina, e a unidade funcional é chamada de sarcômero. O mecanismo de movimento de uma única molécula de miosina em relação ao filamento de actina explica como os músculos se contraem. O plano molecular subjacente de um sarcômero é revelado por cortes transversais de uma miofibrila. Esses cortes transversais mostram a presença de dois tipos de filamentos proteicos que interagem entre si. Os filamentos espessos apresentam diâmetros de cerca de 15 nanômetros e são constituídos principalmente de miosina. Os filamentos finos têm diâmetros de aproximadamente 8 nanômetros e consistem em actina, bem como em tropomiosina e complexos de troponina. A contração muscular ocorre pelo deslizamento dos filamentos finos ao longo do comprimento dos filamentos espessos, um processo acionado pela hidrólise do ATP. Muitas doenças neurodegenerativas estão relacionadas com problemas no transporte intracelular feito por motores moleculares.
Em geral, os neurônios não se regeneram e não se dividem como outras células no organismo. As moléculas e as organelas são transportadas o tempo todo, inclusive para o interior dos neurônios. Distúrbios como envelhecimento, eles podem ser causados por pane progressiva desse sistema de transporte. Uma vez que o movimento celular e o transporte de cargas intracelulares são dependentes dos motores moleculares e estes estão associados aos trilhos do citoesqueleto, fica evidente a importância das proteínas miosina, cinesina e gineína em todo o processo de plasticidade neuronal. Algumas doenças degenerativas, como o Alzheimer, estão associadas ao rompimento desse sistema de transporte, ainda que a causa seja genética. Certas proteínas associadas aos microtúbulos, que normalmente estabilizam e protegem os trilhos do citoesqueleto, tendem a se desintegrar. Agora a gente vai falar um pouquinho desse trabalho que fala sobre motores moleculares nos cérebros de abelhas da espécie Apis mellifera. As primeiras Apis mellifera foram introduzidas no Brasil em 1839. Essas espécies de abelhas são muito conhecidas e estudadas por conta da sua importância econômica. Delas são extraídas o mel, cera, a geleia real, a própolis e outros produtos. As abelhas possuem um sistema nervoso central simples e com grande capacidade de aprendizagem. Esse sistema nervoso é composto de um cérebro e um cordão nervoso ventral, fornecendo um bom modelo para estudo dos mecanismos básicos da formação de memória. O cérebro não é um órgão tão importante para os insetos como é para um animal vertebrado. A sua perda apenas o priva dos sensos oculares e antenal, retirando as reações motoras que dependem dos estímulos vindo dos olhos e das antenas. Porém, algumas ações como caminhar ou voar podem ser feitas automaticamente pelos controles dos corpos ganglionares, que são os neurônios da retina. Esses corpos têm formato de cogumelo do cérebro. São considerados o principal centro de memória e da associação da tomada de decisão. Esses corpos são muito importantes para a memória olfatória no cérebro do inseto. Os corpos das abelhas operárias são mais desenvolvidos comparados a de outros insetos. Comparando a uma mosca, chega a ser cerca de 12% maior, e a de um gafanhoto tem uma relação de apenas 2%. Então, as abelhas conseguem formar uma memória olfatória com uma longa duração. A imagem ao lado é de um gafanhoto, mas mostra o cérebro e o cordão nervoso central, que é muito parecido no corpo da abelha. Nessa pesquisa foi identificada e caracterizada a atividade ATP-fásica e a presença dos motores moleculares em grãos de pólen de algodão Gossypium hirsutum e gavinha de Passiflora sp. A identificação e a caracterização das plantas foi realizada utilizando alguns métodos instrumentais como a microscopia óptica de fluorescência e a microscopia de varredura. Também foi realizado vários ensaios bioquímicos de identificação. O autor relata que os estudos dos motores moleculares das plantas são importantes para entender os processos de crescimento, desenvolvimento, manutenção e reprodução das plantas. Porém, não existem muitas informações sobre a caracterização bioquímica e o papel molecular nesses sistemas vegetais. Sobre a gravinha, presente na passiflora, o autor relata que o movimento de curvatura dessa planta é decorrente de um processo de hidrólise de ATP e do sistema actomiosina. Já os grãos de pólen possuem tubo polínico responsável pela reprodução de certos tipos de plantas. Eles também possuem citoesqueleto constituído de actina, microtúbulos e motores moleculares que realizam movimentos ao longo das proteínas do citoesqueleto por decorrência da hidrólise de ATP, demonstrando assim a presença dos motores moleculares nos organismos vegetais.
full of specialized components that perform functions vital to their existence. But how do these components get to the right locations inside the cell to perform their functions? For larger components, a transportation system is needed. Meet the kinesin. Masterpieces of microengineering, kinesins are miniature motorized machines that carry cargo from one part of the cell to another, walking along self-assembling highways called microtubules. Known as the workhorses of the cell, kinesins have 2 feet, or globular heads, that literally walk 1 foot over another along the microtubule, pulling their cargo to its destination. Each foot possesses 2 special locations, called binding sites, that interact with other molecules. One site attaches to the microtubule, and the other binds with ATP, the energy molecule of the cell. When one foot binds with ATP and uses its energy, the foot flips over, resulting in the walking motion. Each foot has a short neck, which is connected to a strand of a long coiled stalk. At the end of the stalk is a fan-shaped tail, which holds tightly to the cargo being transported. Kinesins can carry cargo that are many times their own size. Sometimes a kinesin is in danger of getting stuck on the microtubule highway because of blockages caused by other cellular components. To get around such obstacles, multiple motor proteins may be used to carry a single piece of cargo, together providing enough force to break free. Kinesins typically walk away from the center of the cell and toward the cell's periphery. The kinesin's 2 feet work together efficiently, with one foot holding fast to the microtubule, while the other releases itself and takes a step forward. This coordinated stepwise movement allows kinesin motors to walk as many as 100 steps per second, moving about 8 nanometers with each step. When not carrying cargo, kinesins can shift to energy-saving mode to conserve fuel until their next job. The kinesin plays a vital role in many cellular processes, not just transporting materials, but also aiding cell replication. The walking kinesin molecular machine, another example of intelligent design. Our brain is made of billions of nerve cells, and they're all connected. If we take a closer look, a nerve cell seems to have antennas. Most of them are receivers of information, but only one is a transmitter, called the axon. This axon is connected to several receivers of other cells, forming a gigantic neural network, the brain. Meet John. John is a kinesin, a motor protein. He lives inside a nerve cell, and he has a proper job. To ensure that a brain cell does his job properly, it needs the continuous flow of building materials, proteins. They travel through the cell using the cytoskeleton. If you would compare a nerve cell with a city, the cytoskeleton inside the cell would be the roads, and the traveling proteins would be the traffic. These materials are towed by motors along the roads. And just as in real life, there are different kinds of motors and different kinds of roads. John's sole purpose in life is to deliver his cargo to a specific place in the axon. He takes the main roads, and he walks in just one direction only. John's job may seem easy, but it's not. He has to overcome a number of obstacles to ensure that the right amount of cargo arrives at the right place. To make the journey even more difficult, John is not alone. Other motor proteins ride along with his cargo. They haven't woken up yet, but that will happen soon. The journey starts in the center of the city, just like in the center of the cell. To enter the axon, John has to pass a place called the axon initial segment. In this segment, there are 2 kinds of roads. The
main roads that John uses, called the microtubules, and a lot of little alleys called actin. And here, our brave motor protein meets his first challenge, because one of his sleeping travel companions, myosin, has woken up and starts to cling to the actin. And there are a lot of alleys. Only brute force can save John now. Fate strikes again. The other companion, Dynin, wakes up, and he can only walk in the opposite direction of John, resulting in a tug of war. But there can be only one. Along the axon in which John travels, there are places called synapses. Here, the axon connects to receivers of the other cells. Regulating proteins call the shots here. This traffic police makes sure that all passing traffic gets to the right destination. If John's cargo is needed in this synapse, he will be stopped and myosins take over his load. But today, John's cargo is safe. But what he does not know, that his road is under construction, just a few blocks away. In our nerve cells, the cytoskeleton is changing constantly. Roads are built, but are also broken down. Facing this kind of obstruction, John has to find a detour. John isn't the only motor protein on the road. There are many more. Our nerve cells need a smooth traffic flow in order to perform well. A traffic jam due to problems during the journey may ultimately result in brain disease. Understanding the challenges John faces could improve treatment or prevention. Finally, John arrives at his destination. He has fulfilled his destiny. But several other Johns are just getting started.